Olá, tudo bem com vocês? Fico muito feliz que você esteja aqui para mais um dia de leitura diária da Palavra de Deus. É o nosso 70º dia e que bom você estar aqui, não vai deixar aí de participar do desafio. Eu sei que muita coisa pode acontecer durante o dia, mas a leitura a gente não pode perder, não podemos dormir antes de concluirmos nossa leitura, não é verdade? Bem, aproveitando aqui a oportunidade que o canal me oferece, peço para você se inscrever, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não tomou essa atitude de se inscrever, clica aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui dessa família que eu considero, vocês que de alguma forma visualizam aí o meu vídeo, o meu canal, tá sempre aí por dentro das novidades. Você não pode ficar de fora dessa. Se inscreva aqui no canal e antes de sair, deixa seu comentário, alguma pergunta, ideia ou sugestão, ok? Aí também, ó, do joinha no final. Bem, então não vamos ficar muito de blá blá blá. Como foi combinado no vídeo anterior, nós já adiantamos a leitura do livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 42 ao 47, Salmos, capítulo 54, do versículo 1 ao 7 e Provérbios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Ficamos de ler aqui Números, capítulo 15, do versículo 17 ao capítulo 16 até o versículo 40 e Marcos, capítulo 15, do versículo 1 ao 41. Tá aí com a sua Bíblia em mãos? Vamos lá? Números, capítulo 15, versículo 17 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando entrardes na terra que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares, em libação conforme o estatuto, um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, por expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor Moisés: certamente morrerá um tal homem,
Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Bem, a lei acerca das bordas das vestes. Versículo 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Bem, para ficar bem interativo, quem irá fazer essa leitura do capítulo 16, do versículo 1 ao 10, será você. Vamos lá depois do 3. 1, 2, 3. Versículo 4. Versículo 8. Amém. Muito obrigada. Bem, continuando, versículo 11. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor, e Arão, que é ele que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés girou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão.
E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu, tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios, homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Caramba! Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Gente, ninguém pode mexer com Deus. Nem com os seus servos, os seus filhos, ninguém pode mexer com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou esses incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Amém. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 1 ao 41. Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E haviam chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha um motim cometido uma morte.
E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. Também esperem, porque Jesus vai voltar em glória. E aqueles que o humilharam, que escarneceram dele, vai ver Jesus, vai dobrar os seus joelhos, todos dobrarão os seus joelhos para a glória de Deus. Jesus Cristo, Rei dos judeus. A crucificação. E constrangeram certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Agora, Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chamam por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém. Do versículo 42, Salmos e Provérbios, com seus respectivos capítulos e versículos, nós já adiantamos a leitura. Bem, pessoal, anote aí para o 71º dia o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã. Anote aí. Números, capítulo 16, do versículo 41 ao capítulo 18, até o versículo 32, e Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 20.
Leremos aqui amanhã o livro de Salmos, capítulo 55, do versículo 1 ao 23, e Provérbios, capítulo 11, versículo 7. Ok, pessoal? Não se esqueçam do dia de amanhã. Estejam sempre por aqui acompanhando esse desafio. Se infelizmente se atrasar ou perder, acesse sempre a playlist Cristão Gospel, ok? Fiquem todos com Deus. Jesus te ama e tchau!